Olá, mente ávida pela manhã. Eu sou Rafael Trigueiro, professor de física e tenho a missão de levar você ao sucesso. Você que é diferenciado, você que quer crescer mais na vida. Eu quero te mostrar que a física não é uma caixinha isolada. Ela, na verdade, está em tudo, no seu cotidiano, na sua vida. Eu quero te mostrar formas de raciocinar, esquemas, bizus e tudo que puder te ajudar. Vem comigo nessa jornada, essa nova forma de aprender e nova forma de ensinar. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, curte, compartilha, marca teus amigos, para que eles possam ter acesso à informação também e que eles também sejam ajudados. Falou, vamos nessa! Hoje nós vamos de uma questãozinha da UPE do próprio SSA1. E essa questão ela versa sobre o impulso em uma partícula. Você só sabe calcular impulso se for numa reta? Então preste atenção que a gente vai desmistificar esse caso aqui. O problema diz: um objeto pontual de massa m percorre a trajetória mostrada na figura a seguir. Então você já olha para a figurinha aqui, é uma curva que aparentemente parece ser uma semicircunferência, e depois uma outra curva que é uma nova semicircunferência. Mas a gente não pode garantir porque não tem mais informação. Mas que são curvas, são. Num instante de tempo TA, o objeto passa pela posição A, que é essa aqui, na esquerda, com velocidade horizontal de módulo VA igual a 3V. Então, o que ele está me dizendo é que ela tem direção horizontal, pela figura o sentido é para a direita e tem módulo 3V. No instante TB, que é depois de TA, ou seja, maior que TA, lá na frente, o objeto passa pela posição B com velocidade de módulo VB igual a 4V. Então já tem módulo diferente do que tinha antes. A partícula está mais rápida. Antes era 3V, agora é 4V. E agora ela aponta na vertical e para cima. Mudou a direção e mudou o sentido. Sabendo que as velocidades em A e B são ortogonais, exatamente, uma é perpendicular à outra, uma horizontal, a outra vertical, não precisa nem ter dito, foi explicitado antes. O módulo do impulso do objeto entre as posições A e B é igual a quanto? Então, peraí. O que esse cara está me falando é sobre impulso. Impulso, vou aplicar o teorema. E a única coisa que eu conheço sobre impulso é que o impulso aplicado sobre uma partícula é igual à variação de sua quantidade de movimento. Se ele disse que você tem que analisar entre os pontos A e B, você vai direto para o impulso nesse intervalo entre A e B, durante toda a trajetória, equivale à variação da quantidade de movimento entre as posições A e B. Então, o que é bom aí é que para você pegar esse impulso, o que importa, como é a variação, é final menos inicial. Eu só quero saber a informação no instante B, no final, e qual é a informação no instante A, que é o do começo. O que aconteceu no meio do caminho, pouco importa. Se era reta, se era curva, não interessa. O que interessa é que ele quer entre o final e o inicial, que é basicamente o teorema do impulso. Mas essa quantidade de movimento que o corpo conserva é dado pelo produto entre a massa e a velocidade. E aí, o que é que muita gente quer fazer? A quantidade de movimento então vai ser m vezes 4v, 4mv. E no começo era massa m com velocidade 3v, 3mv. Aí diz que a variação aí pega 4mv menos 3mv, mv, que seria a letra E. Fumo. Fumo por quê? Porque, mais uma vez, ó a setinha aqui. A setinha mostra que é vetorial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tem que levar em conta direção e sentido. Então, o que ele está te dizendo é: faça uma variação, ou seja, uma subtração de vetores. É somente isso. A equação é vetorial. Não esquece isso. Se for numa linha reta é muito tranquilo, mas não foi como aqui, fez curva, mudou um pouco. Aí eu posso dizer que, como é um vetor tem módulo, direção e sentido. O tamanho do vetor, quantidade de movimento quando está em A, é a massa vezes sua velocidade. 3V. Então é 3mv. Quando eu for para a posição em B, a massa é a mesma
mas a velocidade passou a ser 4v. Então agora é 4mv. Tá, mas isso é o módulo. Eu preciso da direção em sentido. Então eu vou copiar aqui, ó, basicamente, esse vetor de velocidade A e o de B, mostrando que um horizontal e o outro vertical. Porque basicamente não é exatamente. Você está pegando o tamanho desse vetor aqui, VA, e está multiplicando por um número que vale 3m. Esse número é positivo. Quando você pega um vetor e multiplica por um número positivo, você mantém, se for maior do que 1, que eu não sei nem se é, porque esse m pode ser 0,2, 0,3, 0,1. Mas se for maior do que 1, ele vai esticar. Se fosse negativo, ele apontaria para trás. Mas aqui é mais simples, porque a massa vai ser sempre positiva. Então, tua quantidade de movimento vai sempre apontar na mesma direção e sentido da velocidade. Ó. Direita e o outro para cima. Portanto, quando eu for fazer esse teorema do impulso, que é a diferença entre as quantidades de movimento, eu posso, se eu tiver dificuldade em fazer subtração de vetores, fazer de uma forma mais sacada. Como assim sacada? Somar, as pessoas normalmente não tem problema. Então você transforma a subtração numa soma. Como assim? Eu vou dizer que esse menos vetor QA, na verdade, subtrair é você somar com o negativo. Oxê, somar com o negativo? É. Se você vai somar com o negativo, na verdade você vai somar com ele ao contrário. Então, na hora que eu for fazer a soma dos vetores, eu vou pegar esse B do jeito que está, pela minha equação, que ele é o último, ele é o final, e vou ter que somar com esse A ao contrário, ele apontando para a esquerda. Então, ó, eu tenho aqui o B, a quantidade de movimento B, que foi esse, QB, 4mv, e vou somar com A ao contrário. Opa, aí, ó, virou. Mas eles formam 90 graus, o que é melhor ainda para a gente, porque a conta fica mais fácil. E vê só, se eu tenho dois vetores para somar, eu uso a regra do paralelogramo. Vou traçar uma paralela ao 4mv e uma paralela ao 3mv. Paralela a cada um, eu consigo então fechar um paralelogramo, que nesse caso é um retângulo, porque a gente já sabia que eles eram perpendiculares, um horizontal, o outro vertical. E aí então eu vou trazer esse 4mv para o lado de cá, porque simplesmente eu arrastei, eu não tracei uma paralela de mesmo tamanho. Quando você vai fazer a soma num paralelogramo, você pegou esse mesmo vetor e jogou para a esquerda. Então esse 4mv foi para o outro lado. Mas o que é que ele quer? O problema pediu qual é o impulso sobre o objeto. Então o impulso eu tenho que fazer a subtração de vetores, mas eu tapeei o problema e fiz na verdade a soma com ele ao contrário. Então como é que eu vou somar 4mv com 3mv? É simplesmente o vetor que parte da união dos dois e chega ao outro lado pela união dos tracejados. Esse é o meu vetor impulso. Só, mas peraí, e o valor dele? Porque isso aí só pega direção e sentido. Ele nem perguntou, foi verdade. Mas você precisava ter feito essa conta para poder chegar no valor. O valor, o módulo, é o tamanho da seta. Só que aí você tem um triângulo dos mais fáceis. Esse é um triângulo pitagórico. E se ele é um triângulo pitagórico, é 3, 4, 5. Portanto, não vou nem aplicar Pitágoras. Eu já vou botar direto que a resposta para o impulso é 5mv. Isso se encontra na letra A do problema. Então, sua resposta é exatamente essa. Não vai mais cair nessa ideia de que para fazer impulso é simplesmente subtrair. Não. É subtrair? É, mas é subtrair vetor. Tem que levar em conta direção e sentido. Para ver se você aprendeu, se ligou mais, deixa aqui no canal seus comentários para a seguinte pergunta. Se um objeto faz uma curva num movimento circular e uniforme, o impulso sobre ele é maior durante meia volta ou durante uma volta completa? Se liga, é vetorial. A gente se encontra já já com mais dicas.